Boa tarde, família Canção Nova. Estamos chegando com a graça de Deus e com a bênção da Virgem Maria sobre a nossa vida, sobre todo o nosso dia, né? Essa tarde que começa assim bem especial. Eu digo que é bem especial, sabe por quê? Porque no nosso coração, né, a gente já começa aqui conversando, eu e a Cris, a gente já vem lá, né, dos trabalhos, dos nossos setores, conversando, falando do programa. Há uma alegria enorme no nosso coração de nos encontrar com você toda a tarde. Por quê? Porque nós sentimos isso, somos parte de uma família. Hoje, quando eu fui almoçar no refeitório, Cris, eu recebi tantos abraços hoje, né? E para você também, viu? E é gostoso porque quando me abraça, lembra logo da Cris. E quando abraça a Cris, sempre lembra de mim. Olha que gostoso, né? Para dizer que nós somos de fato essa família. Isso quando não me chamam de Disse ou vice-versa. Chamam ela de Cris, viu? Que tem isso também. Boa tarde, Cris. Seja bem-vinda. Obrigada, Disse. A gente começa assim já, né? Nós já estamos sentadas aqui no nosso sofá, no nosso cantinho, convidando você a adentrar conosco, né? Nesse espaço que é todo seu e agradecendo também. Obrigada por abrir as portas aí da sua casa e deixar a gente fazer parte da sua vida, né? Que bom saber que nós somos sim, de fato, né? Não é uma frase de efeito, é uma frase com efeito, né? Nós somos sim família Canção Nova. E quem quis que isso fosse desta forma é o próprio Deus, né? Quando Deus criou a Canção Nova, ele já criou justamente assim, pensando em você, né? Teria a Canção Nova, teria a comunidade, mas teria um povo, né? Uma família que ia caminhar com a gente. Olha que lindo que é isso, né? Então, olha, um grande abraço a você que faz parte da nossa família Canção Nova, espalhada por todo o Brasil e além Brasil, que está juntinho conosco nesse objetivo, nesse desejo de salvar almas. A gente vive assim, né? Nós dormimos e acordamos com essa brasa no coração, né, inflamada. Nós queremos salvar almas, nós queremos levar você ao encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo sobre a ação do Espírito Santo. É Ele que nos move, é Ele que nos faz amar nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, na nossa alma, no nosso coração, há essa alegria, né? Essa alegria que emana lá de dentro, né? Essa alegria do encontro, essa alegria de estarmos juntos. E hoje um dia muito especial, né? Daquela que também soube amar nosso Senhor Jesus Cristo e vem nos ensinar com seu testemunho de vida, que é Santa Rita. Hoje é dia dela, a santa das causas impossíveis. Qual é a sua causa impossível que você está vivendo aí na sua vida, né? Quando eu pensava nessa frase, hoje eu me lembrava, Cris, já aqui no início do programa, convocando a nossa família Canção Nova na oração, no SOS Manuela, que é filha do casal da nossa comunidade que está internada no tratamento de câncer. Ela tem apenas 10 anos, 11 anos internada, está no estado gravíssimo, né? E nós queremos pedir à nossa família, já que você é família conosco, se unir também nessa intercessão. Sabe por quê? Porque a frase que nós estamos trazendo hoje aqui de Santa Rita é justamente essa, Cris. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Se cremos, veremos a glória de Deus. Então, que essa frase possa embalar o nosso coração nessa tarde. Tudo é possível àquele que crê. E bendito seja Deus, disse, que Santa Rita vem nos lembrar isso nesta tarde. Vem nos recordar que não há nenhuma situação impossível quando nela existe a fé. A fé move montanhas. A fé, ela nos traz essa capacidade de enxergar o invisível e de tocar já naquilo que muitas vezes humanamente eu não estou vendo. A fé é um dom, é uma graça, e que nós hoje possamos ser revestidos do dom da fé nas situações do ordinário da nossa vida. Quem sabe hoje a sua casa está precisando experimentar essa fé nova, renovada, a sua família, você mesmo. Santa Rita hoje quer nos recordar que mesmo diante das situações difíceis, dos empecilhos, das tribulações, das dores, se temos fé,
Deus pode transformar possível aquilo que humanamente eu já decretei na minha vida ou na minha história, na minha casa, que é impossível. Porque não há nada impossível para Deus. E que nós possamos olhar para esse testemunho de hoje, dessa santa, né? Que viveu tantas lutas, tantas dores, né? Tantas dificuldades, mas nunca perdeu o seu olhar, né? A sua confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca perdeu a direção, porque ela sabia em quem ela colocou a sua confiança. Então, por isso, hoje eu quero mandar, eu sei que a Flávia está lá no hospital nos acompanhando. Minha irmã querida, nós estamos junto com você. Você não está sozinha. Você, Fabiano, não está sozinho. Os nossos irmãos passando por esses momentos de dores. E eu sei também que muita gente que nos acompanha vive também dramas e dificuldades na sua vida, momentos de dores. Nós estamos pedindo hoje, Cris, com toda a fé do nosso coração, Santa Rita, rogai por nós. E a gente vai fazer algo muito bonito agora. Uma vez que estamos falando sobre a vida, esse testemunho de fé deixado por Santa Rita a cada um de nós, a gente quer trazer um testemunho de uma pessoa muito especial para nós, que temos um carinho muito grande e sabemos que ele traz também em sua vida uma devoção muito concreta, palpável a Santa Rita de Cássia, que é o nosso querido cofundador, o Eto. Ele vai trazer um pouquinho, partilhando do seu coração, experiências, vivências, testemunho de vida com relação também a Santa Rita na sua história. Acompanhe. Santa Rita de Cássia. Sou devoto muito de Santa Rita. É a santa que me chamou muita atenção na sua simplicidade, no que ela foi, o que ela desejou tanto nessa vida de Deus, o sofrimento dela. Quem olha a Santa Rita acha essa mulher de tanta luta. E como é bom falar de mulheres de Deus. E Santa Rita é uma delas. Quando você chega no santuário de Santa Rita, você se depara, primeiramente, quando você entra, você se depara com a paz. E foi um tempo difícil para mim, que eu tinha que ter um discernimento muito grande, justamente de o que eu tinha que tomar, uma decisão muito séria sobre a minha vida conjugal. E eu tive em Santa Rita, eu tive em Cássia. E ali ajoelhei, e nunca esqueço do que eu conversei com ela. Foi um diálogo, eu e ela, muito sério. E eu coloquei todos os meus anseios, as minhas dificuldades, porque o meu relacionamento era muito difícil. E como que eu podia estar, certo, falando de Deus, estando na obra de Deus, e ao mesmo tempo com a vida, certo, irregular. Não é questão de ter uma vida irregular moralmente, as coisas, não, é entre marido e mulher. Era muito difícil para mim. A grande alegria da minha vida com Santa Rita foi essa. Eu sou devoto demais a Santa Rita, por isso ela acertou, pela intercessão dela, ela acertou a minha vida. Obrigada, Eto. Nosso carinho, nosso abraço e orações também a você, que tanto nos ensina através da sua vida também, essa experiência de fé, de devoção a Santa Rita. Inclusive, a Diz estava aqui lembrando, e verdade, lá no Centro de Evangelização, embaixo, tem uma capela dedicada a Santa Rita, que também foi inspiração do Eto. Padre Jonas sempre dizia e recordava isso a nós, não é? O Eto foi essa pessoa, literalmente, com a mão na massa aqui na obra Canção Nova, trazendo intuições, inspirações e colocando em prática tudo isso. Não só aquilo que o Padre Jonas também trazia, mas, claro, Deus também colocando em seu coração como cofundador da Canção Nova. Nosso abraço mais uma vez a você, viu, Eto? A gente ficou feliz aqui com a presença dele no Juntos Somos Mais. Grande beijo
nós chamamos muito e com certeza, né, é uma santa de boa companhia, né? Porque o Eto, ele está desde os inícios da comunidade e quantas vezes, com certeza, ele precisou pedir Santa Rita, né? Porque ela trabalha com as causas do impossível e quantas coisas impossíveis, né, Eto? Você viveu e precisou contar com a intercessão de Santa Rita. Certamente nasceu essa devoção justamente por isso, né? De tanto lidar com coisas impossíveis. Ele precisava de um socorro imediato do céu, né? E por falar em Santa Rita, nós estamos recebendo aqui hoje a nossa irmã Maria Monique. Ela escreveu um devocional de Santa Rita. Olha que bacana, para nos ajudar, né? A viver como ela, esse caminho de fé e de entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde você que nos acompanha, né? É uma alegria estar aqui no Juntos Somos Mais, dessa vez diferente, né, Cris? É uma alegria poder partilhar, né, desse itinerário oracional e saber também, né? Tem o testemunho do Eto também aqui, falando sobre o Centro de Evangelização. Inclusive, né, no devocionário conta a história do Centro de Evangelização da Canção Nova. Né, foi uma graça de Deus, mas depois aí tem uma perguntinha que eu vou responder direitinho. Mas eu também queria, gente, dar um abraço para a minha casa comunitária, que está toda assistindo lá, os discípulos da Canção Nova, lá na Casa de Maria. Beijo! Eita Deus! Santuário do Carisma Canção Nova. Então eles estão todos lá, estão fazendo 4 meses de discipulado. Que maravilha! E para minha família, né, lá que em saudade. Natal também, no Rio Grande do Norte, que está sintonizado aí, todos os meus amigos também que estão assistindo o programa. Então é uma alegria, né, estar aqui e estar falando desse devocionário, né? Lançamento, viu, gente? Faz 1 ano que ele foi lançado, mas tudo tem o seu tempo, né? E nesse tempo, Santa Rita quis que fosse no dia de hoje, no programa Juntos Somos Mais, né? Falar sobre ele. E vamos adentrar então, portanto, não é? Porque esse livro, como você já estava dizendo, nos faz revisitar lugares, né? Então traga um pouquinho desses lugares onde o leitor vai fazer esta experiência também, Maria Monique, de estar junto com você. Como foi para você também trazer essa inspiração? O porquê de Santa Rita de Cássia? Porque, é claro, se você fez um devocional a ela, ela tem muito a ver com a sua história, com a sua vida. Sim. Uma devoção que também foi adentrando aí. Então traga para nós essa novidade, para a nossa família. Sim, inclusive eu estou com a relíquia dela aqui, né, de uma discípula. Ela está aqui, eu já fui rezando pela Manuela. Está aqui dentro, eu disse, numa das páginas aí. Eu sempre fui devota de Santa Rita, né? Eu cresci na paróquia Santa Rita de Cássia, lá em Natal. E lá na paróquia eu sempre participei, fui muito atuante e tinha as peças de teatro, né? E nessas peças de teatro, sempre que chamava a minha atenção era a obediência de Santa Rita. Porque ela regou, né, aquele tronco seco que hoje é uma parreira que você pode ver. E assim foi a minha vida, né? Entrei na Canção Nova no dia 22 de janeiro, que é um dia votivo a Santa Rita, de 2012, né? Aqui também descobri que no Centro de Evangelização tinha capelinha de Santa Rita, então já havia a presença de Santa Rita desde sempre. E ali no meu celibato, em 2023, em 4 de novembro de 2023, lá em São José dos Campos, no momento final ali, na hora que eu fui entregar as flores para ela, porque foi na paróquia lá de Santa Rita, ela pediu para mim, escreve um devocionário. E eu, na hora, achei que era coisa da minha cabeça, né? Porque como eu sou devota, você quer que seu amigo seja conhecido por todo canto, né? E eu disse, meu Deus, será que isso é uma inspiração de Deus ou é uma inspiração humana, né? E daí, diante daquele pedido dela, entrei em contato com a editora Canção Nova. E a editora Canção Nova disse que não tínhamos o devocionário, que seria uma grande alegria ter nos livros o devocionário de Santa Rita. Só que assim, tudo é feito de desafios, né? E nos desafios todos que foram acontecendo, eu não conseguia ter tempo para parar e rezar e poder escrever, né? E foi quando, nas férias de 2024, no dia 22 de janeiro, eu estava em Natal, depois de muitos anos passava a festa na minha cidade. Naquela madrugada, do dia 22 para o dia 23, o devocionário veio todo. E eu comecei a correr atrás, né? Em um mês ali, eu fui correndo atrás dos testemunhos
de tudo aquilo que eu fiz, porque assim, tem uma coisa que foi sempre interessante. Santa Rita sempre colocou no meu coração de interceder pelas mulheres grávidas. E a gente tem a Gisele do Kennedy, inclusive o testemunho dela está no livro. E era impossível ela engravidar, né? E o Sávio nasceu no dia 22 de setembro. Então, ali a gente viu também que tinha sido a intercessão dela, né? E, enfim, o Sávio está aí. Então, assim, aí eu conto também a minha oração. Aqui também tem a oração que eu fiz pela Gisele e por outras irmãs que tinham dificuldade de engravidar. Então, quando tinha dificuldade de engravidar, alguém sempre pedia: Monique, intercede a tua amiga aí do impossível para estar rezando. Então, veio disso. Então, foi uma das primeiras orações que eu coloquei no livro. Depois eu comecei a pesquisa do Centro de Evangelização e aí foi o que foi mais forte para mim. Porque era uma novidade. Eu precisei correr atrás da Patrícia, que tinha sido a engenheira responsável. Tentei na época falar com o Eto, mas ele estava viajando e como o meu tempo era limitado, eu encontrei o testemunho dele. E transcrevi o testemunho no livro, que ele diz, o primeiro trator do Centro de Evangelização entrou lá no dia 22 de maio de 2003. Começou a mexer a terra. E era impossível. A construção do Centro de Evangelização estava previsto 2 anos, porque por ouro só. E aí eu fui atrás do diácono Nelsinho, que contou por que a estampa é ao contrário. Então, assim, foi um processo também para mim de conhecer a nossa história e a presença de Santa Rita no nosso carisma. E quando eu ouvindo o Eto falando, né, sobre a experiência dele com Santa Rita, eu achei interessante porque ele falava, né, o Eto falava, que o Centro de Evangelização seria como a parreira de Santa Rita. Daria muitos frutos para a salvação de almas no reino de Deus. E quando eu me encontrei com isso e vi toda a experiência, tudo, né, em olhar também hoje os frutos da minha vocação, hoje eu estou administrando a Casa de Queluz. É um desafio, né? Inclusive eu já quero deixar o convite, né? Se você estiver no acampamento aqui em Pentecostes, eu estou lá no quiosque do doce vendendo doce. Porque é o nosso sustento, né? É impossível um quiosque de doce sustentar o santuário, uma casa de missão com hoje 40 pessoas e é o viver da providência, é o desafio. Então, o Eto, ali, como ele sabe que é o grande administrador da Canção Nova, é nosso modelo, nosso exemplo. Então, para mim, eu também recorri, porque o ano passado a gente tinha a realidade da sala do chamado, que é o nosso coração, né? Foi ali onde tudo começou. O teto com infiltração, com tudo. E aí veio no meu coração: por que você não pede a Santa das Causas Impossíveis? E ali, no dia de Santa Rita, do ano passado, eu pedi pelo teto da sala do chamado. E hoje já foi reformado. Em um mês, começou no dia 21 de junho e terminou no dia 22 de julho. 22 de novo, dia votivo dela. Então, assim, se a gente bater as contas, não bate, viu, gente? As contas não batem daquela sala. Então, como administradora, eu também toco naquilo que o Eto fala, né? E aí eu tenho uma amiga que advoga pelas minhas causas impossíveis. Que lindo, né? Eu até peguei aqui a relíquia que ela trouxe, e aí tem uma cartinha, né? Direcionada a Monique, dizendo: olha, senti no coração de emprestar a relíquia de Santa Rita para você. Sinto que ela quer estar ainda mais perto de você e ajudar neste tempo com o discipulado de 2026. Sei que algumas intenções parecem impossíveis, como a construção do Centro de Evangelização, mas Santa Rita ajudou, assim como agora ela ajudará. Que ela te ajude a ter um olhar positivo, cheio de fé. Deus te abençoe. A relíquia, né, de Santa Rita aqui, ó. Padre Jonas sempre dizia que quando a relíquia de um santo nos visita, é o próprio santo nos visitando essa tarde, né? Então, quero convidar você, né, diante dessa relíquia, diante dessa presença, né, de Santa Rita como intercessora, também colocar os seus impossíveis, né? Pedindo a ela a intercessão. O que você quer entregar a ela hoje, né? Essa mulher de tanta fé, de tanto testemunho. Mas, Monique, olha, depois de tudo isso que você contou para nós, né, desse devocional, o que você gostaria que as pessoas experimentassem, né, vivendo esse devocional? Eu acho que a primeira coisa, o santo, ele nos leva a Deus, né?
e eu experimento esse caminho. Então, partilhar com você as minhas experiências de oração, inclusive a novena, eu fiz uma novena, né, inspirada pelo nosso carisma, com as nossas práticas, né, de viver esse itinerário e entregar o seu impossível. Às vezes você pode olhar e dizer assim, não é impossível, mas se para você é impossível, é um impossível que Deus quer realizar. Então, esse itinerário de oração que eu partilho com você é para te levar a uma experiência através de uma mulher como nós, que teve a graça de viver a santidade de vida, e que em tudo, com um olhar de esperança, porque a fé moveu o coração de Deus. A fé que ela tinha do impossível moveu o coração de Deus. Então, qual é o seu impossível hoje? O que é aquilo que você quer unir ao coração de Jesus por intercessão da advogada das causas impossíveis? Amém. Olha, se eu fosse você, agora já entrava lá na loja virtual, loja.cançãonova.com. Faça essa experiência de fé, como Santa Rita também o fez na sua caminhada aqui nesta terra, mas que lá do céu agora ela intercede para que todos nós também sejamos homens e mulheres de fé, de confiança inabalável em Deus, naquilo que Ele pode fazer nas situações mais difíceis da nossa vida. Maria, obrigada. Beijo, De nada, saudade de gente. você, viu? E para adquirir, loja.cançãonova.com ou liga para a gente, Isso. 12-3186-2600. Para os devotos, né? Eu acho que os devotos já estão lá ligando e já entrou. Mas para quem não conhece Santa Rita, vale muito a pena fazer essa experiência. 12-3186-2600 ou loja.cançãonova.com. Só mais Beijo. uma coisa. Se você adquirir o devocionário, tá? Aqui no acampamento Pentecostes, adquirir o devocionário aqui na nossa loja presencial, eu tô lá no quiosque, será uma alegria. Quiosque do Doce, aqui no centro da praça. Ótimo, Eu Maria. estou lá te esperando para te conhecer, dar um abraço e quem sabe também fazer uma Perfeito. dedicatória, tá bom? Deus abençoe. Amém. Já que estamos ainda falando de fé, falando de confiança, falando de impossíveis, eu quero agora, junto com você, falar da nossa campanha do Projeto Dai-me Almas, porque ela também, todos os dias, nos faz experimentar essa dimensão de fé. O Projeto Dai-me Almas da Canção Nova é essa fé genuína no nosso coração de que Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Confiar em Deus é uma atitude em que eu e você, que todos nós, não só os membros da comunidade Canção Nova, mas todos nós somos convidados a fazer todos os dias. Primeiro, a ter esse olhar de fé de que a Canção Nova ela é uma obra de Deus, ela não é uma obra de homens. Embora, claro, nós homens estamos aqui, todos nós dando a vida, todos os dias trabalhando incansavelmente para a salvação de almas acontecer, porque nós somos salva-vidas. Perceba que o Padre Jonas trazia esse contexto para nós, e por isso que nós vamos ao longo do tempo dizendo, nós salvamos almas, mas também salvamos vidas, porque nós temos testemunhos de pessoas. Antes de vir para cá, eu escutava um testemunho assim. Uma missionária manda uma mensagem porque na missa ela sente no coração aquela pessoa. Deus colocou no coração daquela missionária durante a missa para rezar por aquela pessoa. E quando ela manda a mensagem para aquela pessoa, a pessoa diz a ela, se você não falasse comigo hoje, eu estava tentando contra a minha vida. Então nós também salvamos vidas. Somos salva-vidas. O que somos? Salva-vidas. Sempre salva-vidas. Sempre somos salva-vidas. Padre, né? É. O que somos? É. Somos salvos. E ele fazia essa pergunta tão assim, com aquela ênfase para nós. O que somos? Somos salva-vidas. Isso é o projeto Dai-me Almas da Canção Nova. Por isso, pedindo agora a intercessão de Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis. A semana terceira do mês para a Canção Nova é uma semana impossível, difícil para nós. Mas nós acreditamos no Deus provê. Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Por isso, junto com você, família, alimentados por esta fé inabalável, esta confiança em Deus, nós queremos celebrar os nossos 60%. Viva! Graças a Deus. Viva! Obrigada. Obrigada porque você entendeu que a fé, ela sem obras, ela é morta. E por isso a obra concreta é ajudar, é ser generoso, é fazer a sua parte, é estar junto conosco em oração, mas também em ação. Por isso a gente celebra e olha, disse, subiu 2%, bem
Bendito seja Deus. Obrigada, Senhor. Porque a fé é também assim. Cada dia, se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, oh meu Deus, esse grão de mostarda, ele é o menor de todos os grãos. Mas a árvore que se transforma depois é muito frondosa, é muito grande. Então tenhamos a fé do grão de mostarda. E nós cremos que é super possível que a gente tenha uma família juntinho conosco. Mas, Cris, eu quero aproveitar essa fala sua que você dizia assim para nós. Gente, a Cris hoje responde pelo Clube da Evangelização. Então, ela tem a visão de tudo o que vai acontecendo com relação ao nosso projeto Dai-me Almas. E aí é o seguinte, ela está nos informando que a terceira semana do nosso projeto Dai-me Almas é a semana que a gente tem mais dificuldades. Então, Cris, eu senti no coração de falar para a nossa família o seguinte, nós estamos com o Pix agora, né? Esse Pix que você pode programar, né? Para você ajudar a Canção Nova. Olha, eu tô te fazendo uma proposta, um convite para você entrar conosco, né? Porque, Cris, se as pessoas programarem um Pix para a terceira semana, vai nos ajudar bastante, não vai? Se você escolher a terceira semana ali, né? Essa data é importante de fato para nós, vai nos ajudar muito. O Pix automático, disse, ele teve assim uma adesão muito grande pelas pessoas. Nós estamos assim de fato impactados. A família está entrando em contato conosco, está ligando para a nossa central, está optando mesmo para ajudar a Canção Nova pelo Pix automático. Se você de fato escolhe essa terceira semana aí, hein, de cada mês para nos ajudar, porque é programado. Você escolheu a data, por exemplo, ali do dia 20, 21, você todos os meses, a partir desta data, vai chegar aí o valor que você também vai colaborar com a Canção Nova todos os meses. Vamos lembrar aí um pouquinho dessa terceira semana. Tá certo. E para você entrar com a gente no Pix programado, tem que fazer o quê? Enquanto a gente fala, só ligar pra gente 12 31 86 2600, porque ele é feito somente via call center, tá? Então atenção, call center da Canção Nova. Prepare-se, porque muita gente vai ligar nesse exato momento, fazendo parte dessa família, optando pelo Pix automático. E escolha a terceira semana, tá, família? Vai ajudar bastante a gente. Mas, olha, por falar em escolher, a gente está escolhendo também fazer essa sexta-feira bem alegre, bem feliz, porque ela também é a sexta-feira acústica. Aqui no nosso Juntos Somos Mais. Você achou que não era? Mas é sim, viu? E olha só quem que a gente está recebendo hoje aqui conosco. A Juliane Lima. Seja bem-vinda, minha irmã. Que linda, gente. Olha só. Ju. Muito obrigada, Disse. Muito obrigada, Cris. É uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde e partilhar um pouco, né? Partilhar a vida. Muito obrigada, viu, pela acolhida. E olha, já que a gente está falando também de testemunhos de vida, olha, a Ju, gente, tem uma voz belíssima. Ela canta e encanta, eu gosto de dizer isso. Ela é missionária da Canção Nova. Mas, Ju, quando foi que na sua história você percebeu? Olha, Deus não quer somente os dons, a minha voz, mas Ele me quer inteira para Ele, dentro deste carisma, consagrada a Deus dentro da Canção Nova. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, quando eu iniciei meu caminho vocacional para a Canção Nova, eu iniciei no intuito de descobrir qual era a vontade de Deus para a minha vida, né? E aí, em determinado momento do meu caminho, Deus falou que Ele me chamava a ser santa. Simplesmente ser santa, ser dele, pertencer a Ele. Então eu entendi que ali Ele queria muito mais do que o meu fazer para Ele. Fazer na paróquia, fazer no grupo de oração, né? Cantar os meus dons. Não, Ele queria o meu coração, né? E cantar, né? Era, para mim, eu vejo que é algo assim, pouco para Deus, muito pouco. Ele quer todo o meu ser, né? Ele me quer por inteiro. Então, quando eu entendi que Ele me chamava a ser santa, viver uma vida de santidade, né? De pertencer a Ele e me entregar totalmente a Ele, ali a voz dele calou e eu entendi. Falei, amém, Senhor, eis-me aqui, então. Que maravilha, né? Olha, a gente tem uma família muito grande, graças a Deus, né? São vários os nossos irmãos. A gente tem bastante irmão. Olha, a grande alegria que eu tenho de estar na Canção Nova é justamente essa. Porque na minha casa, eu tenho 4 irmãos. Foi muito difícil deixar a minha família. Olha, toda vez que eu vou em casa, tem 31 anos que eu estou na comunidade, eu volto chorando, meu marido fala, meu Deus, de novo, né? Vai voltar chorando. E minhas filhas falam, meu Deus, mãe. Mas eu nunca consigo sair de casa
desse jeito, né? Sem sentir que eu estou indo de novo e deixando os meus irmãos para trás. E a grande alegria que eu tenho é de chegar na comunidade e saber que eu tenho muitos irmãos. E isso aquece meu coração, isso aquece a minha alma. Olha, para mim uma das grandes riquezas que eu tenho nessa comunidade são os meus irmãos. Meus irmãos, eu amo tanto vocês. Vocês fazem uma diferença enorme na minha vida. E esses dias eu estava lá no santuário, na missa, e eu ouvi uma voz tão linda, né? Naquele santuário, ecoando assim. Eu falei, meu Deus, quem que é essa pessoa que está cantando aqui no santuário, né? Aí falaram comigo, é sua irmã. Eu falei, mentira! E eu fui lá no final para dar um abraço, que eu falei, meu Deus, né? Que linda, que voz linda, né? Mas falar em deixar, né? Você também precisou deixar. Como foi isso, né? Deixar para estar aqui hoje, nessa companhia de pesca, para salvar almas. Sim, eu compartilho do mesmo sentimento que você, né? De que deixar a família nunca é fácil. Então, para mim, com certeza, a minha maior dificuldade foi deixar a minha família. Eu sou do estado de Rondônia, bem longe, né? E quando eu estava no caminho vocacional, eu já tinha alguns sobrinhos. Hoje eu tenho 5, um está a caminho, inclusive, minha cunhada está grávida, né, meu irmão mais novo. Mas eu nunca imaginei estar longe da minha família, e Rondônia é muito longe. Então, entender também que eu ia perder o crescimento dos meus sobrinhos, né? Eu e meus irmãos, a gente sempre quis, e a gente até fala sobre isso, que nós queríamos, né, juntos ver o crescimento dos filhos uns dos outros, né? Hoje meu irmão mais velho tem 3 filhos, e eu percebo que eu não estou lá, né, para ver, vou, né, no meu período de descanso para estar com eles, mas muitas coisas a gente perde, a gente vai acompanhando, mas isso é muito difícil para mim. Hoje, inclusive, é aniversário da Maria Clara, Parabéns. Do meio, né? Eu quero dar um parabéns, a gente te ama, Maria, tá com muita saudade, né? Um dia especial, dia de Santa Rita, então estou aqui hoje, então quero dar aqui o meu abraço também para você. Te amo muito, viu, Maria? Estou rezando por você. Vamos fazer melhor para Maria? Vamos pedir para você cantar, né, Ju? Por favor. Vamos. A Maria merece, já que hoje ela celebra o dom da vida. Mas para ela, para todos os aniversariantes, para nossa família, eles merecem te ouvir também. Essa voz que a Diz falou e que a gente comentou aqui. Vamos cantar um pouquinho para nossa família? Amém. Tomara que eu não chore depois dessa, né? Vamos lá. Porque deixar, né, e cantar isso hoje faz a nossa vocação cada vez mais também valer a pena, porque não é fácil. Desde sempre Deus pensou e no ventre consagrou este simples pecador, pelo nome me chamou. Para o mundo então eu vim, demorei, mas descobri que aqui é o meu lugar. Eu nasci pra me doar. Nada, nada me fará voltar atrás. Nada, nada pode desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Nada, nada, nada me fará voltar atrás. Nada, nada pode desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Ai, que coisa linda ver uma jovem, né, proclamar isso, que nada vai fazer voltar atrás, porque eu sou de Deus e não me pertenço mais. Isso mesmo. Amém. Que bom que você decidiu assim, viu? Que alegria para nós também, que somos irmãos, né? Que bênção. Sim, é uma graça, uma graça cantar isso, né? De entender que de fato
não sou mais eu, né? Mas é Cristo que vive em mim. Não são mais as minhas vontades, né? É Ele que habita e eu deposito os meus sonhos, né? Sonhos, projetos, né? No coração dele. Deixo Ele me conduzir, né? E com certeza eu posso dizer que eu sou muito feliz e realizada, né? Na minha entrega a Ele, no Carisma Canção Nova. Na vida com os irmãos. Amém. Ô Ju, interessante que quando a gente fala às vezes ali, né, de um ministro de música, a gente tem muita tendência de ficar com o belo, com a arte, porque a arte em si, ela é bela, ela atrai, ela nos aproxima também, sim, de Deus. Quem sabe às vezes uma ministração ali, você olha para a Juliane cantando lá no Santuário do Pai das Misericórdias, ou num acampamento, numa outra realidade, e a gente fica só com isso. Mas os bastidores têm dores, tem cruz, tem renúncias, tem realidades que às vezes ali o coração está apertado, mas mesmo vivenciando todas essas situações, Deus te chama a estar ali ministrando para um povo. Como que é essa vivência da Juliane hoje, com todo esse contexto também, evangelizando através da canção? Então, eu sempre penso assim que tudo que Deus me deu, os dons que Deus me deu, foi Ele que me deu, né? Não são meus, né? O pouco que eu canto, né? O dom de cantar, de ministrar, de estar ali, é de Deus. Então, eu vejo que eu sou esse instrumento nas mãos dele, né? Então, é difícil. Tem hora que são situações que, né, vão ali nos abatendo, vem um desânimo, mas eu vou entendendo que ele me chamou e eu respondi, eu disse sim. E eu vou dizendo para ele, Senhor, é por ti que eu estou aqui. Mesmo diante das situações difíceis, né, do abatimento, de situações que muitas vezes são dolorosas, né, da gente enfrentar. Mas eu vou me colocando à disposição da missão, né? Porque o Padre Jonas vai dizer que é tudo pela missão e tudo é tudo. Então, sempre eu faço esse caminho dentro de mim, que eu estou aqui por ti, Jesus, é para te amar, né? E amar é cruz, né? A palavra do meu chamado é renuncia a sua cruz, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, é renunciar a mim mesma, né? Os meus sentimentos muitas vezes, por amor à evangelização, por amor também àquelas pessoas que estão ali esperando, né? Esperando mesmo essa voz de Deus, né? Que muitas vezes passa por nós, né? Num sorriso, num abraço, né? Então, Deus vai trabalhando isso dentro de mim. E além disso também, Ele vai trabalhando a minha humildade, né? Eu vejo que Ele trabalha muito a minha humildade, né? Nos bastidores. Porque eu nunca quis, né, vir para Canção Nova para cantar, para estar à frente. Nunca foi meu desejo. Eu sempre quis ficar escondidinha no meu cantinho, né? Lá no meu setor. Inclusive, um abraço para as meninas da gestão missionária. Eu amo estar lá. Mas Deus vai ali também quebrando o meu orgulho, porque muitas vezes eu penso assim, Senhor, eu tenho pouco, né? E Ele quer esse pouco, né? Então, Ele vai ali trabalhando a minha humildade, eu vou entendendo que eu erro, sou fraca, e ali também que Ele vai me fazendo melhor, mais forte, né? Amém. Lindo demais, né? Tão jovem, tão profunda, né? Que maravilha. Você está falando de dom, de missão. Quero abraçar também o João, que está aqui. Obrigada pela sua presença, né? Também salvando almas e evangelizando através aí do instrumento, tocando. Às vezes a gente nem vê direito, está ali no cantinho dele, mas também fazendo a sua missão acontecer. Obrigada, viu, meu querido? Deus te abençoe. Mas mostra mais pra gente, então, desse dom. Vamos cantar mais, então. Uma canção muito especial, que diz muito disso, né? De calar a minha voz para ouvir a voz de Deus, né? Nós possamos cantar isso também neste dia, de deixar-nos ser conduzidos pelo Senhor. Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, e deixa Deus ser Deus, vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer, por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor,
vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Guia-me, guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor soprar. Gente, que sexta-feira acústica mais que especial, viu, Disse? Eu tô assim encantada. E, gente, enquanto você cantava, e na hora, na verdade, ali da partilha, me vinha ao coração. Isso é o melhor que podemos dar a você na evangelização, quando você toca em uma comunidade que, de fato, luta para viver o amor de corpo, para viver os seus princípios. A Ju não está aqui, a Disse, eu, todas as vezes que estamos aqui junto com você, não viemos em nosso nome. Temos um carisma, temos uma companhia de pesca para levá-la adiante. Nós estamos aqui, acima de tudo, em nome da igreja, porque a Canção Nova, como obra da igreja, ela traz essa responsabilidade de levar a você a evangelização, mas nos bastidores, pessoas que estão lutando para viver a santidade, para viver os princípios de vida da Canção Nova, que o nosso fundador tanto nos disse, que tem em si toda a capacidade de gerar santos dentro da Canção Nova. Não é verdade, Diz? É tão bonito a gente poder aqui nesta sexta-feira trazer um pouquinho dos dons, dos talentos, a musicalidade da Ju, mas também trazer uma missionária que, em nome de um carisma, em nome da igreja, chega até a sua casa agora, ou no seu trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando e cantando uma canção nova com a vida. Gente, isso é lindo demais. Como é lindo ser canção nova. Lindo demais, né? E quando ela cantava, eu ia também, né, olhando para essa canção e pensando assim, né? Como às vezes é difícil, né? Ter que abrir mão das nossas vontades, né, Ju? Muito difícil, muito difícil. O deixar também, às vezes, é deixar de nós mesmos, né? Não é só... Eu acho que esse é o grande desafio. Grande desafio. Grande desafio. Porque, às vezes, a nossa voz, ela quer ali falar mais alto, né? Mas não, a gente precisa entender que a voz que precisa, né? A voz que precisa estar mais latente é a voz de Deus. E é ela que nós precisamos ouvir e seguir, né? Quando essa plaquinha levanta... Essa plaquinha já levantou. Não Não acredito. Porque já, né? Tá ali. Olha lá que tá escrito. Gente, puxa vida. Parece que as horas aqui... gente, até o Moisés está rindo ali também. Meu porque eu acho que ele viu a Deus. plaquinha, né, Moisés? Jesus! Eu acho que ele tem plaquinha como pregador, a gente tem aqui também, Gente, viu? olha a honra que a gente está tendo aqui hoje, recebendo Moisés Rocha no nosso estúdio. Gente, ser observado e assistido por Moisés Rocha, fácil não, hein? Olha só, Moisés Rocha vai estar aqui esse final de semana, né, no acampamento de Pentecoste. Meu Deus, vai ser tremendo, vai ser uma loucura só, né? Um fogo descendo aqui neste lugar, o batismo do Espírito Santo acontecendo, vai ser demais, né? Então, quero dizer a você que está ligadinho aí na TV Canção Nova, se eu fosse você, eu nem pegava a mala, vinha assim tudo, já corre e vem, né? Vem depressa, né? Porque, pelo amor de Deus, vai ser um derramamento do Espírito Santo, festa de Pentecostes aqui, vai ser maravilhoso. Já começou na quinta-feira. Acha que eu não acompanhei? Ixi, foi demais, né? O Padre Renê, Moisés Rocha. Ó, aquilo lá só foi um preparo para o que vai ser esse final de semana. Vai por mim, hein? Bora pra cá, você vai ver como é que vai ser maravilhoso esse derramamento do Espírito Santo aqui neste final de semana. Obrigada, meu bem. Eu que agradeço. Maravilhoso, viu? Muito obrigada. Tem mais vezes, viu? Amém, vem sim, Deus abençoe. E nós falamos tanto de comunidade, eu também quero sair cantando, mas também desejando feliz aniversário para minha irmã de comunidade, que é hoje também, Jéssica, da minha turma. Grande beijo, minha irmã, te amo muito, viu? Beijo. Vamos sair cantando Padre Jonas. Bora. Carisma Canção Nova. Beijo, família. Até segunda, Beijo, se Deus família. quiser. Ouço teu silêncio, meu Senhor, para distinguir só tua voz. Busco meu
cantinho sem ninguém